Bom dia, é o professor Francisco José de Almeida e a disciplina é Introdução ao Método de Elementos Finitos. E eu vou apresentar a disciplina para vocês. Bom, se eu tiver que definir engenharia de uma forma bem direta, eu vou dizer que fazer engenharia é resolver problemas. O engenheiro aprende no curso de engenharia a resolver problemas, procedimentos para resolver problemas. No caso, problemas de engenharia, mas ele aprende a resolver problemas. Qualquer problema, o procedimento para resolver um problema é o mesmo. Por isso que o engenheiro se dá bem em qualquer função. Gerência, previsão, planejamento, vendas, porque ele sabe resolver problemas. Bom, se resolve problemas, vamos ver quais são os métodos para resolver problemas. Existem 3 métodos para resolver problemas: o método analítico, o método experimental e o método numérico. O método analítico são equações baseadas em teorias. Espera que teorias que sejam pertinentes para cada caso. Por exemplo, teoria de vigas. Teoria de vigas eu uso para fazer cálculo de cargas submetidas à flexão em esses materiais, por exemplo. É uma teoria muito boa. Onde a gente vê esse método? Todas as disciplinas que não são práticas. Então, as físicas, esses materiais 1 e 2, elemento de máquinas 1 e 2, usinagem, termodinâmica, química e assim por diante. Alguém desenvolve uma teoria para explicar um fato, com essa teoria chega numa equação, e aí a gente usa essa equação para fazer os cálculos devidos. Qual é a vantagem desse método? A aplicação geral, por exemplo, a equação de queda livre vale para qualquer corpo caindo. Custo baixo. Para resolver uma equação, precisa de lápis e papel. Uma calculadora ajuda, né? Mas não precisa de muita coisa. Não precisa comprar grandes computadores, ter grandes instrumentações para fazer isso, né? Eu pego, faço a conta, pego a equação, faço a conta e tenho o resultado. E não demanda tempo para executar modelos, porque eu não preciso fazer experiência, não preciso fazer teste. Né? Eu vou lá, pego a equação, faço a conta, está lá o resultado. Qual é a desvantagem? É que normalmente essas equações elas são complexas. Então, para mim poder calcular, eu tenho que simplificar essas equações. Na hora que eu simplifico, eu perco a acuracidade da equação. Então, esse método, ele é rápido, ele é barato, mas ele pode dar um resultado que não é 100% confiável. Né? Um método é um cálculo aproximado, um cálculo mais ou menos. Né? Eu não consigo otimizar um produto só usando o método analítico. Bom, o método experimental são ensaios reais. Onde que você viu esse método, aplicou esse método nas disciplinas, todas de laboratório, laboratório de física, laboratório de materiais, laboratório de fabricação, laboratório de química e assim por diante. Todas as disciplinas de laboratório você aplicou, aprendeu e aplicou o método experimental. Você testa e vê se funciona. A grande vantagem desse método é que dá um comprovamento real do sistema, ou seja, a resposta é garantida. Eu quero saber se uma cadeira quebra. Vou usar o método experimental. Constrói a cadeira e senta. Se ela quebra, a resposta é: ela não aguenta meu peso. Se ela não quebra, a resposta garantida 100% é: ela aguenta meu peso. Não dá para discutir, né? Se ela quebra, não aguenta. Se ela não quebra, ela aguenta. Não dá para discutir. Qual é o problema, a desvantagem desse método? É que ele é específico para cada caso. Então, se eu testar uma cadeira de 3 pés e ela aguentar o meu peso, eu não posso dizer que é de 4 pés vai aguentar. Tem que fazer um novo experimento com essa nova cadeira. Se eu mudar o tipo do pé, tem que fazer um novo experimento com essa nova cadeira. Né? E é caro, porque eu tenho que fazer um modelo para poder testar. E normalmente eu não acerto da primeira vez, então eu faço vários protótipos até acertar, até ter o meu produto que resiste à solicitação. Isso, gasto dinheiro para isso. E normalmente também tenho que ter instrumentação cara. Para saber se a cadeira quebra ou não, preciso de instrumentação, é só olhar, né? Mas, por exemplo, para saber qual é a perda de carga em duto, se eu usar uma experimental, eu tenho que ter instrumentação muito boa para poder medir corretamente quanto de perda de carga em cada seção daquela tubulação. Né? Bom, e eu tenho um método numérico, que são procedimentos matemáticos. Vou falar dele com mais calma agora em seguida. Onde que a gente aprende e aplica esse método? Só nessa disciplina, Introdução ao Método de Elementos Finitos. Você tem uma disciplina no seu curso que chama Métodos Numéricos, em que você aprendeu o conceito de métodos numéricos, mas você não aplicou efetivamente esse método.
porque é um método matemático, ele vai ver que é um método demorado para fazer na mão, então você não aplicou, você viu o conceito. Vamos discutir isso com mais calma daqui a pouco. Quais são as vantagens? Ele dá uma resposta melhor do que o método analítico. Ele costuma dizer que a resposta é quase real, já vou explicar também. Ele custa mais barato que o método experimental, porque eu não tenho que fabricar os protótipos, fabricar fisicamente, na realidade, os protótipos. E ele é mais rápido, portanto, se ele é mais rápido, gasta menos tempo, sobra tempo para mim fazer mais tentativas de versões. E se eu tento mais versões, eu consigo ter um produto mais otimizado, o que hoje em dia, no mundo cada vez mais competitivo, é imprescindível. Um produto otimizado é tão bom ou melhor que o concorrente e possivelmente mais barato, né? Portanto, vende mais. A desvantagem desse método é que eu tenho que comprar o software e treinar no software. Já vou dizer por que a gente usa softwares para aplicar métodos numéricos. Bom, então está lá métodos numéricos, eles são procedimentos matemáticos, são cálculos repetitivos relativamente simples. Muitos cálculos repetitivos. É um procedimento convergente. Eu faço o cálculo, vou interagindo, 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 repetindo o cálculo, interagindo até chegar no resultado. Por isso a gente fala que é um resultado quase real, porque eu nunca vou chegar no resultado exato. Eu vou convergir para esse resultado, mas nunca vou chegar no resultado exato. Bom, se são muitos cálculos que eu tenho que fazer, vamos usar o computador. A gente costuma chamar de métodos numéricos computacionais. Esse método eu faço uma simulação da realidade. Por exemplo, eu quero saber se a cadeira aguenta meu peso usando o método numérico. Eu fabrico, entre aspas, a cadeira no computador, sento, entre aspas, na cadeira dentro do computador, virtualmente, e o computador fala para mim se a cadeira quebra ou não. Então, como eu estou simulando a realidade, a gente costuma também chamar de métodos numéricos de simulação computacional. Bom, nós vamos usar, entre os métodos numéricos que existem, nós vamos usar nessa disciplina um método de elementos finitos. Por quê? Porque ele é altamente confiável. É importante para o engenheiro ter uma resposta confiável para poder tomar decisões boas. Ele não late nem mia, mas ele é muito confiável. Ele tem uma ampla gama de utilização. Se eu puder tomar liberdade, o método de elementos finitos resolve praticamente qualquer problema de engenharia. Por exemplo, problema estrutural, posso usar elementos finitos. Problema de transferência de massa, posso usar elementos finitos. Problema de transferência de calor, termodinâmica, posso usar elementos finitos. Problema de conformação, por exemplo, usinagem, posso usar elementos finitos. Problema de eletromagnetismo, posso usar elementos finitos. Problema de injeção de plástico ou fundição, posso usar elementos finitos. E assim por diante. Como ele é muito utilizado, existem muitas empresas que querem vender e ganhar dinheiro nisso. Então, tem vários programas comerciais disponíveis. Estou aqui colocando os mais famosos. O ANSYS, na minha opinião, um dos melhores. O MSC Nastran. O NX Nastran. O SolidWorks Simulation, que também é do Nastran. O Abacus. O Autodesk Nastran, que é o que nós estamos usando nessa disciplina, já vamos discutir por quê. O SAP 2000, que é bem voltado para a engenharia civil, mas também elementos finitos. O Moldflow, que é específico para a injeção de plástico, mas também elementos finitos. Existem vários outros, eu citei os mais famosos e os melhores. Nós vamos usar nessa disciplina específica o Autodesk Inventor Nastran. Por quê? Porque ele tem todos os recursos necessários para eu aprender elementos finitos. Eu, usando esse software, eu aprendo tudo que eu tenho que aprender em elementos finitos, um curso básico, logicamente. Ele tem um solver muito confiável, que é o Nastran. O Nastran é um solver aberto. Vários softwares de elementos finitos usam esse solver. E o Inventor usa. Então ele é muito confiável, é muito bom esse solver Nastran. A interface é amigável, como a maioria dos softwares comerciais atuais de elementos finitos. Isso é importante, porque é fácil de usar. E a grande vantagem para nós é que ele é disponível gratuitamente para os discentes. Basta você entrar no site da Autodesk, baixar o Inventor, baixar o Nastran, instalar e você vai ter na sua máquina software totalmente funcional, gratuitamente. É gratuito porque a nossa escola tem um convênio com a Autodesk. Bom, qual é o procedimento de análise para elementos finitos?
Então eu fabrico a peça virtualmente no computador, chama modelagem sólida. Já vou dizer lá na frente, na aula de vida, porque a gente chama de modelagem sólida, é uma modelagem, eu modelo a minha peça. Defino o material, porque em função do material ela aguenta mais ou menos carga. Aplico as condições de contorno, ou seja, cargas e fixações. Por exemplo, se fosse uma mesa, uma cadeira, eu fabricaria a cadeira do computador, né, o modelo da cadeira, defino que é de madeira, por exemplo, cadeira de madeira, por exemplo. Aplico o meu peso no assento, fixo o assento no chão. Aí eu pego o meu modelo e divido em pedaços, ou elementos de tamanho finito. Por isso que chama método dos elementos finitos, porque é o método em que eu pego o meu modelo e divido em elementos de tamanho finito. Aí eu executo, faço as contas e aí eu vejo o resultado. Isso daqui chama processamento. Eu processo, faço as contas, o computador faz a conta para mim. O que vem antes é pré-processamento. O que vem depois é pós-processamento. Muito bem, quais são então os assuntos da disciplina? Então eu vou falar os conceitos de métodos numéricos e métodos finitos, um pouco mais detalhado do que eu falei hoje. Procedimento geral de análise, também um pouco mais detalhado do que eu falei hoje, a sequência de análise de procedimentos finitos. Vou falar de decisões preliminares, que estão importantíssimas. Antes de começar a sessão do computador, eu tenho que tomar várias decisões, vamos discutir isso no dia da disciplina. Aí eu faço o pré-processamento, que é fazer modelagem sólida, definir o material, aplicar as condições de contorno, cargas e fixações e gerar a malha. Aí eu processo, faço as contas, o computador faz a conta para mim, e aí eu pós-processo vejo o resultado. Bom, qual é a bibliografia para essa disciplina? Não pode deixar de citar o Zienkiewicz. O Zienkiewicz é a bíblia da área. Todo mundo que trabalha na área conhece o Zienkiewicz, que seria uma falha muito grande eu não citar o Zienkiewicz num curso de elementos finitos. E vou citar, é um livro muito bom, vou citar dois autores brasileiros, o Alves Filho e o Hassan. O Alves Filho, se eu puder tomar liberdade, é quase uma tradução do Zienkiewicz. São livros bons, o Zienkiewicz é melhor, porque é a origem de tudo, mas são bons livros, todos eles têm na biblioteca. O critério de avaliação é o critério, a norma da faculdade, né? 2 provas regulares e uma prova substitutiva. Todas as provas são individuais, escritas e sem consulta. As provas serão feitas no software. Eu vou te dar um problema para você usar o software e resolver. A matéria para as provas regulares é não acumulativo, que cai na primeira não cai na segunda e vice-versa. A matéria para a prova substitutiva é toda lecionada no semestre. Eu sempre costumo dizer que sub é para quem precisa, não para quem quer. Então, seja inteligente, faça as 2 provas regulares, que é menos matéria para estudar em cada uma, é mais fácil tirar nota, mais fácil passar. E a média final é a média aritmética das notas das provas. A sub substitui uma anterior necessariamente, né? É a regra da escola, então eu tenho 2 notas, soma as 2 dividido por 2, essa é a sua média final. Datas importantes para você guardar nessa disciplina. Então, para o turno noturno, dia 7 de outubro, a primeira prova regular, dia 2 de dezembro, a segunda prova regular, e no último dia de aula, dia 16 de dezembro, a prova substitutiva. Nesse intervalo aqui eu vou trazer as notas, discutir a prova com vocês. Para o turno diurno, na mesma semana são as provas, dia 9 do 10, 9 de outubro, a primeira prova regular, dia 4 de dezembro, a segunda prova regular, e o último dia de aula, dia 18 de dezembro, a prova substitutiva. Nesse meio aqui também eu vou trazer a prova, trazer as notas, discutir a prova com vocês. Bom, quais são os conhecimentos anteriores necessários para eu poder desenvolver essa disciplina? Então eu tenho que ter conceitos, saber conceitos de força solicitante, tração, compressão, cortante, flexão, torção, porque eu vou fazer modelagem, vou simular solicitação em peça, então eu tenho que ter mínimo conhecimento sobre o que eu estou fazendo, né? Chama tração, chama flexão, tem que ter o mínimo conhecimento disso, para entender o que eu vou fazer no computador. Saber o conceito de tensão normal necessariamente, para poder ver o resultado, entender o que o software está mostrando para mim, né? O que significa aquele resultado que está mostrando para mim. E saber o conceito de resistência, porque normalmente as solicitações são várias, que ocorrem ao mesmo tempo numa peça, e para eu combinar várias solicitações de natureza diferente, eu tenho que usar critério de resistência.
Nosso software vai fazer isso para nós, então eu tenho que entender a resposta do software. Né? Bom, por hoje é isso. Agradeço a atenção, muito obrigado e até a próxima.